Direito e saúde pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou o Luciano Oliveira, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, o CAU Saúde do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e este é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos conversar sobre envelhecimento e promoção da saúde. Dados do último censo demográfico indicam que a população brasileira, acima de 60 anos de idade, ultrapassou 32 milhões de pessoas, mais de 15% do total, o que representa um aumento de 56% em relação a 2010, quando era cerca de 20 milhões de pessoas. Como os brasileiros estão envelhecendo? As políticas públicas estão acompanhando a mudança do perfil da população brasileira? Para conversar sobre esse assunto, a nossa convidada é a médica geriatra Carla Giacomin, que é doutora em Ciências da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz e eleita uma das 50 lideranças 50 a mais na promoção do envelhecimento saudável pela OMS. Doutora Carla, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, doutora Carla. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora Carla, a população brasileira, então, está envelhecendo em um ritmo bastante acelerado, como mostram os dados do último censo. Eu começo, então, perguntando, a nossa sociedade está preparada para acolher essa população idosa em suas diversas necessidades? Infelizmente, a resposta é não, porque o Brasil tem muita dificuldade em lidar com o envelhecimento, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. E não é raro vocês ouvirem dizer que em 2050 o Brasil vai ter mais idosos, vai ter 30% de idosos, vai ter 40% de idosos, porque nós estamos sempre protelando lidar com essa realidade. Então, a forma de negar o envelhecimento começa pelo indivíduo, repercute na sociedade e repercute também no poder executivo, nas políticas públicas. Isso é estrutural, essa negação? Absolutamente estrutural. O nome desse preconceito é idadismo, que é a dificuldade de lidar com o envelhecimento, né? Idadismo, etarismo, velhismo, são todos traduções, né, de um termo inglês que diz respeito desse adiamento e desse menosprezo em relação às pessoas idosas. Então, é como se o idoso não fosse prioridade, embora legalmente ele seja. Quais são as principais necessidades que não são atendidas? Especialmente aquelas ligadas ao cuidado e especialmente aquelas ligadas à promoção do envelhecimento saudável. Então, a Organização Mundial de Saúde, pela primeira vez, estabeleceu a década do envelhecimento saudável, de 2021 a 2030, e ela define 4 pilares. 1 é enfrentar o idadismo. 2 é construir comunidades amigáveis para o envelhecimento que promova as nossas capacidades. 3 é a entrega de cuidados integrados. E 4 é a oferta de políticas de cuidado de longa duração. Mas faltam profissionais para essa área? Faltam profissionais no sentido de que falta interesse também das pessoas em fazer ações ligadas a essa área, o que reforça e confirma o preconceito contra o envelhecimento. Eu estou ouvindo a senhora falar, pensando assim, no quanto que esse tema ele é abrangente, né? Ele não diz respeito a uma política pública apenas, né? Ele é intersetorial. E me lembrando uma pesquisa que eu vi na UFMG quando eu fiz o mestrado em saúde pública, que era sobre o envelhecimento ativo, né? De fatores que interferiam na autonomia do idoso, e mostrando, por exemplo, o impacto do ambiente. Né, o quanto que o ambiente ele é pouco acessível, amigável ao idoso, e como que isso interfere no envelhecimento ativo. Né? Então, eu concordo com a senhora, acho que nós estamos ainda engatinhando e permanentemente adiando essa nossa providência, né, no cuidado do idoso. Mas, senhora, como médica geriatra, como que está organizado o cuidado para a pessoa idosa assim, no SUS, falando mais da área da saúde?
O SUS, primeiramente, a gente tem que valorizá-lo e reforçá-lo e acreditar muito na potência que ele é, né? Mas a gente ainda precisa avançar muito em termos do cuidado com a pessoa mais velha. Eu diria que a primeira dúvida que surge, ou primeira revisão de conceito que a gente deveria ter, é que a pessoa não fica velha aos 60 anos. A pessoa leva 60 anos para ficar velha. Então, a gente tem 60 anos de oportunidade de promoção do envelhecimento ativo, de promoção do envelhecimento saudável. Os conceitos são sempre os mesmos. Não fumar, beber com moderação, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável e construir relações de amizade, relações sociais que te sustentem. Tudo bem. Agora, o que a gente faz para que a nossa população perceba que o processo de envelhecimento ele é resultado de algumas escolhas que nós fazemos ao longo da vida e de algumas circunstâncias que nós não conseguimos modificar? Aí entra a questão da desigualdade social. Se nós não encararmos a desigualdade social, a desigualdade de gênero, a desigualdade de raça-cor, nós vamos perpetuar uma velhice cada vez mais desprotegida, né? Mais frágil, mais vulnerável. Então, é importante encarar essa realidade nossa que é tão difícil, mas que nós temos que dar respostas para ela. Se a gente conseguir envelhecer do modo saudável, quer dizer, envelhecer ativo, envelhecer participando da sociedade, ainda assim é possível que em algum momento da vida a gente demande cuidados. E aí, quando eu demando cuidados, o que a sociedade fala para nós? O problema é seu. O Estado não tem nada a ver com isso. Embora o Estatuto da Pessoa Idosa fale, a Constituição fale, né, que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de apoiar as pessoas na sua necessidade, na prática, só desse tripé constitucional, só a família é criminalizada. A sociedade se ausenta, né? E o Estado somente sob pressão que ele vai funcionar. Então, a gente ainda precisa construir uma cultura de longevidade na nossa sociedade, que inclua hábitos bons, que inclua enfrentamento da desigualdade e que inclua a oferta de cuidados quando a gente precisar. Nossa, mas isso é a longo prazo. Agora eu fiquei até apreensiva aqui, porque eu sou a população idosa, né? E aí, como que a gente faz no presente? No presente, a gente tem alguns bons exemplos que podem ser replicados, né, na oferta de cuidados. No presente, a gente tem que trabalhar a intergeracionalidade, quer dizer, você sendo um exemplo de um envelhecimento que eu gostaria de ter, né? Porque as velhices dos nossos pais, dos nossos avós, não são modelos mais para nós. A sociedade se digitalizou, né? As gerações se dispersaram, as famílias diminuíram, então há toda uma revolução da longevidade acontecendo em paralelo a uma revolução do cuidado. Você sabe, no Japão a gente está cuidando com robôs, né? Então a gente está substituindo pessoas por robôs que me lembram a hora de dar remédio. Nós temos hoje alguns dispositivos eletrônicos com quem você conversa, né? Oi, como você está? Que dia é hoje? Né? E por quê? Porque a nossa sociedade está cada vez mais dispersa e virtual. Mas para a velhice atual, a gente ainda tem muito a ofertar, né? Porque as pessoas idosas de hoje não são tão digitais quanto serão as novas gerações. Pois é, e então quais são as principais dificuldades para a gente conseguir promover esse envelhecimento ativo, né, de um lado, e por outro, pensar em garantir a atenção integral da pessoa idosa na linha do que a OMS propõe, que a senhora comentou aqui conosco? Eu acho que a grande dificuldade, assim, eu colocaria assim, o maior desafio primeiro é cada um olhar para si e se reconhecer envelhecente, porque todo mundo enxerga a velhice no outro, mas não enxerga a própria velhice. Isso vale para as instituições. Então, eu tenho certeza que entre os promotores públicos há aqueles que estão envelhecendo, mas não estão reconhecendo, né? E a gente posterga decisões. Depois que eu aposentar, depois que meu filho casar, depois que a minha filha formar, e a gente vai protelando decisões que já podiam estar sendo tomadas. No âmbito das políticas públicas, da mesma forma. Se eu quero... eu queria dizer o seguinte, a Justiça ela tem 22 públicos prioritários. A gente já fez um trabalho com a promotoria de Amaio, lá do Rio Grande do Norte, em que ela verificou junto aos promotores de defesa dos direitos da pessoa idosa, não só da saúde, mas da pessoa idosa,
Em 9 prioridades, meio ambiente, combate à corrupção, que são a clínica geral dos promotores, né? Patrimônio público, etc, etc, qual era a prioridade da pessoa idosa? E era a última, entre os promotores que defendem os idosos. Então, você imagina que no âmbito da saúde, da mesma forma, se você tiver um CTI neonatal para brigar ou um CTI adulto para uma pessoa idosa, você vai ter dificuldade de equacionar essa situação, entendeu? Porque o tempo todo a gente acha que não é mais agora, não vale a pena. Infelizmente, a gente observa ainda um pensamento extremamente mercantilista e utilitarista quando a gente trata das vidas das pessoas idosas. E quanto mais frágeis, mais desvalorizadas, mais a gente adia, a gente evita ou até mesmo a gente nega direitos pelo fato da pessoa estar idosa. Eu, trabalhando na área da saúde, né, uma coisa que sempre me chocou até em relação à transferência de pacientes urgentes é saber que há uma seleção adversa, às vezes, dos prestadores do SUS. Então, quando eles percebem, né, pelas informações que eles recebem, que é um paciente, por exemplo, idoso, que vai ter uma internação de longa duração e que vai gerar muita despesa para o hospital, via de regra, se cria um argumento para não receber aquele paciente. E agora a gente tem visto até algumas pessoas recebendo os planos de saúde, para falar da saúde suplementar, a notícia de que o plano de saúde não cobrirá mais aquela pessoa, uma rescisão unilateral de contrato. Não sei se a senhora tem acompanhado, né? Então, realmente, né, a gente passa pela questão da sociedade institucional, das instituições, né? Sem dúvida. Como eu disse, em todos os poderes. Nós podemos falar do executivo, nós podemos falar da sociedade, nós podemos falar do legislativo. Quantas vezes eu vou a audiências públicas para trabalhar a questão do envelhecimento e o legislador que está lá, absolutamente idoso, não se vê como nós. São eles os idosos. Eles, né? Quando eles precisarem. E como que a senhora avalia o envolvimento da família nos cuidados da pessoa idosa? Eu falaria, primeira coisa, assim, eu acredito que é importante a gente valorizar muito a existência da família. Porque a família precisa ser apoiada na sua condição de cuidar. Eu não sei se vocês sabem, mas 34% das mulheres que cuidam param de trabalhar ou de estudar para cuidar. Então, isso interfere na vida da mulher, interfere na vida econômica da família, interfere nas relações sociais, tem várias outras repercussões que vão além do cuidado. Porque no nosso Estado brasileiro, que também é familista, quer dizer, que entrega para a família a principal obrigação de cuidar, né? A gente precisaria estar cuidando dessa família para que ela cuidasse. Existem famílias que abandonam? Existem. Existem famílias que negligenciam? Existem. Existem famílias que cuidam mal? Existem. Mas também existe uma sociedade que vive de costas para essa família. Existe a falta de oferta de políticas de cuidado para apoiar esta família, né? Existe uma ilusão em relação a essa questão do envelhecimento, de que ele não me pertence, e que a gente, ou pelo contrário, que cada um cuide de si, porque a gente chama isso de reprivatização da velhice. O Estado democratizou a infância, democratizou a educação, democratizou o cuidado com a saúde, né, em linhas gerais, mas no âmbito da velhice ele privatizou. Então, se você precisa apoiar, você como familiar, precisa apoiar o seu pai ou a sua mãe, e você não tem condições de fazer isso você mesma, se você for cumprir a lei, você vai ter que contratar 4 cuidadores. E eu me pergunto quem teria recursos para isso. É complicado. Agora, há também um índice também que mostra que as próprias famílias são responsáveis pelo maior número de violência. Mas eu te perguntaria, uma pessoa, por exemplo, que mora numa instituição de longa permanência, ela teria condição de denunciar? Quer dizer, a família, como eu digo para vocês, claro, é o tripé constitucional mais fraco, né? Nós temos muito a fazer. Eu queria muito que a sociedade brasileira tivesse um projeto coletivo de sociedade, em que eu pensasse assim, olha, daqui a 10 anos eu quero que a minha cidade ofereça tais e tais serviços públicos, que a gente melhore, né, em tais e tais índices, né, que a gente cresça como sociedade, que a gente melhore as nossas relações, que a gente crie uma cultura de paz. Nós temos muito a fazer, mas como cidadãos, a gente é muito fraco. A gente espera que alguém resolva por nós.
Pois é, e a senhora está falando do tripé, né? Nós vemos aqui as famílias, então, sobrecarregadas, né? E algumas, às vezes, muito cobradas. O Estado, de certa forma, como nós temos conversado, com políticas públicas que não estão acompanhando ou nós estamos retardando lidar com a pessoa idosa. E aí, eu queria perguntar sobre o outro tripé, que é da sociedade civil organizada, né? E nós temos, como uma das formas de cuidado da pessoa idosa, as instituições de longa permanência, que, via de regra, são entidades geridas pelo terceiro setor. Como que a senhora enxerga a atuação, então, do terceiro setor e dessas entidades para a pessoa idosa? Eu acho que, doutor Luciano, eu acho que é difícil generalizar, porque eu posso falar com você assim, existem instituições filantrópicas de altíssimo nível, que cuidam super bem, como eu posso dizer que existem entidades no âmbito privado que também cuidam bem, como eu posso dizer que existem instituições filantrópicas que não cuidam e instituições privadas que não cuidam. Então, não dá para eu generalizar. O que eu poderia dizer é que o terceiro setor tem um papel relevante nessa conversa, né? Mas no âmbito da pessoa idosa, ainda precisamos crescer muito. Só para vocês terem uma ideia, durante esse desastre, essa tragédia climática lá do Rio Grande do Sul, nós tentamos levar recursos para a pessoa idosa, saindo do Paraná e indo para Porto Alegre, para as instituições de longa permanência. E a resposta era, não vamos levar. Se fosse para criança, a gente levava. Olha, é terrível, né? É muito triste, muito sério. Isso. É muito sério, é angustiante, né? É. Mas, assim, vamos falar do lado bom da vida, então, né? Para vocês não terminarem tristes esse podcast e as pessoas desistirem de nos escutar. Vamos falar assim, né? Primeira coisa, eu acho que exatamente porque tem muito a ser feito, nós temos muito a produzir em termos de materiais, em termos de literatura, em termos de instrumentalização dos promotores, né, da sociedade, para lidar com isso. Então, o convite que eu faria, nós estamos no mês junho, né? Junho é o mês violeta, o mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Então, a primeira coisa é, será que nós não estamos tendo alguns comportamentos que também são idadistas? O que eu posso mudar em mim? Porque se eu mudo em mim, eu colaboro para a sociedade. Do ponto de vista de uma saúde, né, e do envelhecimento saudável, teria algum comportamento que eu poderia rever hoje que vai repercutir numa velhice de qualidade lá no futuro? Comece por mim. Se eu faço isso para mim, eu estou mais disposto a fazer pelo outro, né? E a senhora acredita que o Ministério Público também pode contribuir para a promoção? Eu rezo por isso, acredito, confio, luto, apoio, brigo se precisar, né? A gente faz de tudo, né? Porque o Ministério Público é o poder do povo, né? Se o Ministério Público não faz a parte dele, não defende o povo contra o Estado, contra a omissão do Estado, contra a lentidão do Estado, quem o fará, né? E o Ministério Público não pode colaborar para aumentar ainda a injustiça social no nosso país. Então, a gente tem que estar sempre atento, né, para poder reduzir essas distâncias, tanto de acesso aos direitos, né, quanto também de acesso a informações que vão nos permitir lutar por esses direitos. Então, eu acredito piamente que o Ministério tem um papel enorme, né, a exercer nesse sentido. No episódio de hoje, então, falamos sobre o envelhecimento da população brasileira e as políticas públicas voltadas para o atendimento às necessidades dos idosos, com as participações da médica geriatra Carla Giacomin, do promotor de justiça Luciano Oliveira e minha, Cristiane Antunes. Doutora Carla, então, muito obrigada pela participação. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. O roteiro desse episódio é de Luciano Oliveira, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 8 de julho, no Spotify. E você também pode escutar na Rádio MP. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.